Boa tarde a todos. Todos estão conseguindo me escutar bem? Beleza. Bom, meu nome é Marcel, eu sou aluno da graduação aqui da Universidade Federal do Paraná, e, e é muito bom, né, tá aí com vocês nesse tempo que a gente está enfrentando, e a gente está podendo fazer o que gosta aqui, né, poder falar sobre matemática, né, conversar sobre matemática. O que eu vou estar apresentando sobre hoje é sobre a infinitude dos números primos, tá? É um tema bem curioso. Provavelmente muitos de vocês já viram a respeito, incluindo as demonstrações. A ideia mesmo, é o que eu planejei para vocês, é analisar algumas demonstrações que esse resultado possui, tá? Sendo a primeira delas a demonstração de Euclides, né? Que é a demonstração que a gente geralmente é apresentado quando a gente começa a estudar a respeito em um curso de teoria de números. Então, a infinitude dos números primos, esse resultado, Euclides foi o primeiro que provou que se tem registro, né? Isso no livro dele, Os Elementos, no livro 9, Os Elementos, isso lá por volta dos anos 300 antes de Cristo. Tá? E esse teorema diz o quê? Né? Que existem mais primos do que os encontrados em qualquer lista finita de primos. Na demonstração de Euclides, eu dividi ele em duas partes. Eu vou querer mostrar para vocês a demonstração original, exatamente como estava no livro dele. Né? Claro, eu peguei uma tradução em inglês desse livro, mas para vocês verem a diferença na escrita matemática que havia naquela época para a escrita que a gente tem nos dias atuais também. Então, o primeiro passo que Euclides colocou, ele considerou A, B e C números primos, tá? E ele representava cada um desses números por esses segmentos, como na figura. Ele tomava o menor número, DE, que era medido por A, B e C. O que significa ser medido por A, B e C? Significa que eu vou conseguir, bom, para quem já fez alguma disciplina de desenho geométrico, pense que você pode transladar cada um desses segmentos utilizando um compasso e formar um novo segmento. Então, eu conseguir medir DE por cada um desses segmentos significa que eu posso transladar o meu segmento A uma quantidade finita de vezes para formar esse meu novo segmento DE, e da mesma forma eu posso fazer isso com o segmento B e com o segmento C. Então, é basicamente isso que ele fez. E ele tomou o menor número, né, o menor segmento que pode ser medido por esses outros segmentos, né, que são números primos. E depois disso, ele adicionou a unidade DF, né? Então, no caso, ele adicionou 1, né, nesse segmento D. Então, ele tem um novo segmento EF, que ele formou, e para esse novo segmento, haverá duas possibilidades. Ou EF é primo, ou EF não é primo, tá? Bom, então vamos lá. Se EF é primo, então acabou. A gente achou, né? Ele já tinha os primos A, B e C, e a gente achou mais um novo primo, que é o EF, tá? Então, ele achou um novo primo para a lista de primos que não estava na lista inicial. Se EF não é primo, então isso significa que o EF ele vai poder ser medido por um outro número primo G, tá? Que também está ali representado na imagem. Então, agora a gente pode supor que G seja igual a um dos primos que a gente já tinha tomado, A, B ou C. Como A, B e C medem DE, né, a gente já viu isso, então G também vai medir DE, porque o G vai ser igual a um desses três números.
segmentos, né? A, B e C. Mas a gente viu também que G, ele mede EF, tá? O que significa que G também vai ter que medir a unidade de F. Mas isso é um absurdo, tá? Então, nesse caso, a gente consegue concluir que o G vai ter que ser um primo diferente de A, B e C. E da mesma forma, a gente encontra primos A, B, C e G, né, a gente conseguiu expandir a nossa lista inicial de primos. E aí ele encerra a demonstração. Então, essa é a demonstração, né, como foi escrita por Euclides, tá? E agora eu vou apresentar para vocês a demonstração de Euclides que é apresentada para nós, né, quando a gente aprende a respeito disso. Não é exatamente como está feito aqui, né? A gente não usa esses artifícios geométricos, mas eram as ferramentas que eles usavam na época, tá? Então, vamos lá. Para essa demonstração, o que a gente faz? A gente considera, então, um conjunto finito de primos. Então, aí a gente já vê, a gente já consegue fazer uma relação com a demonstração original. Lá Euclides considerou 3 primos, né? Então, ele fez para o caso k igual a 3, né? Então, no formalismo atual da matemática, a gente tem que usar, a gente acaba usando por um número k arbitrário, né? Então, tem mais um rigor na hora de escrever as demonstrações. Mas a ideia da demonstração é exatamente a mesma. A lógica que Euclides usou está corretíssima, tá? A lógica a gente usa a mesma. Então, é só para mostrar o rigor, né, que foi se obtendo no decorrer dos anos. Então, a gente tem o nosso conjunto A, que é um conjunto de primos finito, e a gente considera o nosso Mzinho, que é o quê? É o produto desses primos, e a gente soma 1, né? Exatamente o que Euclides fez lá, né? Ele pegou um segmento medido pelos primos, né? Que aqui no caso seria esse produto de primos, e somou a unidade, né? Somou 1. E da mesma forma, haverá 2 possibilidades para esse novo número M, ou ele é primo, ou ele é composto. Se M é primo, então M é um primo que não está em A, tá? E se M é composto, então M é divisível por algum primo P. Se P não está em A, na verdade, note que P não está em A, pois se ele estivesse, novamente dividiria o 1, o que é impossível, tá? Não vai conseguir arranjar um primo que divida o 1. Então, de um jeito ou de outro, o conjunto A está incompleto. Então, a gente sempre vai conseguir achar mais primos, né? Então, por isso que isso conclui então o fato de que existem infinitos números primos, tá? Então, esse foi uma das curiosidades que eu queria trazer para vocês, era sobre a demonstração de Euclides. Tem outras demonstrações que foram sendo feitas a respeito da infinitude dos números primos, e outra que eu trouxe para vocês é a demonstração topológica de Furstenberg. Essa é uma demonstração bem recente, de 1955, né? Então não tem aí foi século passado, né? Então, e a ideia daí depois é fazer uma comparação, né? Fazer um paralelo entre essa demonstração com a do Euclides, tá? Mas para antes a gente conseguir entender essa demonstração, eu vou ter que definir algumas coisas de topologia, tá? A primeira definição seria o que é um espaço topológico. Então, dado um conjunto X não vazio e um conjunto tal de subconjuntos de X, a gente chama ele de topologia em X. Se satisfaz essas 3 condições. A primeira, X e vazio pertencem a esse meu conjunto tal. A segunda, a união de finitos ou infinitos conjuntos de tal pertencem a tal também. E a terceira, que diz que a interseção de finitos conjuntos de tal pertencem a tal. Tá? E daí a gente diz que o par X tal é um espaço topológico. Então, um exemplo aqui seria
esse conjunto X, né? Meu conjunto X A, B, C, D, E, F, e o meu conjunto tal, que é dado pelos subconjuntos de X, que é o X todo, é o vazio, é o subconjunto só com o elemento A, o subconjunto com os elementos C e D, o subconjunto com os elementos A, C, D, e o subconjunto com os elementos B, C, D, E e F, tá? Então, é possível verificar que X munido com essa topologia tal, né, munido com esse conjunto tal, vai ser uma topologia em X, né, porque ela vai satisfazer cada uma das propriedades, né. A primeira ela vai satisfazer porque tanto X quanto o vazio estão pertencentes em tal. A segunda, a gente tem que verificar se a união de cada um dos pares de conjuntos de tal forma um outro conjunto em tal. Isso é bem tranquilo de verificar, tá? Se vocês pegarem a união de X com qualquer um dos outros conjuntos, vai continuar dando o X que está lá. Se pegar a união do vazio com qualquer um dos outros subconjuntos, vai dar também o outro subconjunto que você pegou, que também vai estar lá. Se você pegar a união do A com do subconjunto que só tem o elemento A, com o subconjunto que tem os elementos C e D, vai dar o subconjunto com os elementos A, C, D, que também está lá. A gente também consegue fazer a união do subconjunto A com o subconjunto que tem B, C, D e F, que também vai dar tudo. Tá? Então, dá para ir verificando cada uma dessas. Não são muitos casos, você consegue verificar que vai ser união. A união vai estar lá. E o terceiro caso, que seria interseção, né? Interseção de finitos conjuntos de tal também pertencem a tal. Da mesma forma, você vai verificando se cada uma das interseções estão lá. Então, é uma conta tranquila. Fazendo essa conta, a gente tem que esse par é um espaço topológico, tá? Então, essa é a primeira definição que a gente precisa. A segunda definição são a respeito de abertos e fechados. Se eu tenho um par x tal, que é um espaço topológico, a gente chama os elementos de tal de abertos, tá? Abertos em x tal. E um subconjunto S de x é chamado de fechado em x tal, se o complementar dele, né, ali x menos S, então é o complementar de S, é aberto em x tal, tá? Então a definição é essa: se o elemento está em tal, ele é aberto em x. Se o complementar do elemento é aberto, então esse elemento é fechado, esse subconjunto é fechado. Então, o mesmo exemplo, tá? Então, a gente já viu que x e tal, né, é um espaço topológico, tá? É exatamente o mesmo exemplo ali que eu mostrei acima. E a gente tem que A, né, o subconjunto com o elemento A, ele é aberto em x tal. Então, seu complementar B, C, D, E, F vai ser fechado, tá? Porque é pela definição mesmo, segue pela definição. Tá? É aberto porque está lá, então cada um dos subconjuntos que está em tal vai ser aberto e o seu complementar vai ser fechado. Cuidado, tá? Eu até peguei esse exemplo só para que tem muita gente que se confunde, que pode pensar que se um subconjunto é aberto, então ele não é fechado, mas isso não é verdade, né? Pode existir casos de subconjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Então, ali, note que a gente tem aquele subconjunto com os elementos B, C, D, E e F, eles pertencem a tal. E, portanto, ele é um subconjunto aberto em X tal também, né? Acima a gente viu que ele é fechado, mas ele também é aberto porque ele também está em tal. Então, tem que tomar esse cuidado só, tá? Então, bom, o que a gente precisava era essas definições. Agora a gente pode ir para a topologia de Furstenberg. Furstenberg, então, ele definiu uma topologia em Z para fazer essa demonstração, e ele define da seguinte maneira: o nosso conjunto, né, que seria o X lá das definições, é Z, é o conjunto dos inteiros,
E a nossa topologia é dada da seguinte forma: são todos os U's contidos em Z, tais que para todos os A pertencente a U, existe um M natural não nulo, tal que A mais MZ está contido em U. Tá? O que é esse A mais MZ? Né? Para A pertencente a Z e M natural não nulo, a gente tem que A mais MZ vai ser igual a um A mais um MB, tal que B pertence a Z. Tá? Então, são progressões aritméticas. Tá? Esses caras são progressões aritméticas. Então, a gente pode definir essa topologia. Então, vamos mostrar, né, que tal definida dessa maneira vai ser uma topologia em Z. Tá? Então, a gente tem que fazer o mesmo processo que a gente fez antes. Né? Então, o nosso primeiro caso. O vazio ele é aberto por vacuidade. Tá? Então, eles pertencem a tal. E também a gente tem que o Z vai ser aberto, né? Porque o Z a gente pode escrever ele sendo A mais 1 vezes Z, para todo A pertencente a Z. Tá? Então, a nossa primeira condição a gente está satisfeita. A segunda condição a gente toma, então, uma coleção de abertos e a gente toma um elemento A pertencente à união de todos esses UI. Então, existe um I pertencente a Izão, tal que o A pertence ao I, tá? Porque se o A pertence à união, ele vai pertencer a algum desses conjuntos UIs. Agora, usando a definição ali da topologia, então existe, da topologia não, né? De tal, né? A gente ainda não sabe que é uma topologia. Então, existe M pertencente aos naturais não nulos, tais que A mais MZ está contido em UI, que também vai estar contido na união de UI, porque, bom, é a união de todos os caras. Né? Então, aí verificamos a segunda propriedade. E a terceira e última propriedade, né, diz respeito às interseções. Então, a gente toma o 1, o 2 até o K abertos, tá? Uma quantidade finita de abertos, e a gente toma o elemento A pertencente à interseção de todos esses caras. Tá? Então, o A vai pertencer a cada UJ, tá? Porque se ele está na interseção, ele tem que estar em todos eles. O que implica, então, que existe um MJ natural não nulo, tal que cada uma dessas progressões aritméticas está contidas nesses UJs. Tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, para todo J de 1 até K, a gente tem que a progressão aritmética A mais M1 vezes M2 até MK vezes Z está contida nesta progressão A mais MJZ. Tá? Por quê? Porque esse cara, o MJ, ele vai dividir o M1 até o MK. Tá? Ele vai ser um dos caras, né? O J está variando entre eles. Então, vai estar contido lá, e a gente viu que essa progressão aritmética está contida em UJ. Então, por conta disso, então, ela vai estar contida na interseção, né? Se está contida em cada um dos UJs, está contido em todos, então está contido na interseção, que é o que a gente queria provar. Então, a gente provou as três propriedades, e a gente conseguiu mostrar, então, que tal vai ser uma topologia em Z. Então, essa é a topologia que Furstenberg utiliza na demonstração. Então, antes, vamos ver algumas propriedades dessa topologia, desse espaço. Bom, primeiro, todo aberto não vazio de Z tal, ele é infinito, pois ele contém uma progressão aritmética. Tá? Então, isso sai direto, ó, vou voltar aqui, sai ali da definição da nossa topologia, né? Porque a topologia diz que quem que são os abertos? São os U's contidos em Z, tais que para todo A pertencente a U vai existir um M natural não nulo, tal que você encontra uma progressão aritmética com aquela cara ali contida em U. Então, desse fato aí, segue então que todo aberto não vazio vai ser infinito, pois ele vai ter uma progressão aritmética lá.
E a segunda propriedade diz que toda progressão aritmética ela é aberta e fechada, tá? Ela vai ser os dois, em Z com essa topologia tal. Ela é aberta, pois, para cada A mais MB dessa projeção, dessa progressão, aliás, temos que A mais MB mais MZ vai ser igual a A mais MZ, né? O M ali, a gente bota em fatora e obtém a relação. E ela é fechada também, pois seu complementar ela vai ser uma união finita de progressões aritméticas, R mais MZ, né? A gente só vai descartar no caso quando o R for congruente ao mod M, né? Quer dizer, ele não pode deixar o mesmo resto da divisão, pois senão vai repetir termos, né, na nossa progressão. E a gente não quer isso, então a gente descarta esses elementos. Então a gente pega variando do zero até o R variando de 0 até M menos 1 e descarta todos esses possíveis casos que o resto da divisão seja igual, né? Então, cada um dessas progressões aritméticas também vai ser aberto. Então, a união também será, né? Porque a união de abertos é aberto. Então, essas são duas propriedades aí. Então, agora a gente pode ir para a nossa demonstração. Então, a demonstração de Furstenberg, 1955. Existem infinitos números primos. O primeiro passo é considerar o conjunto da união de todas as progressões PZ, onde P é um número primo. Tá? Como cada inteiro, exceto 1 e menos 1, possuem fator primo, então essa união ela vai ser igual aos inteiros menos o menos 1 e o 1. Tá? Só o menos 1 e o 1 que ficam fora, porque são os únicos números que não possuem fatores primos. Tá? O conjunto menos 1, 1 não é aberto em Z com a topologia tal. Por quê? Porque é finito e não vazio. E a gente viu lá, né, que todo aberto vai ser infinito, porque contém uma progressão aritmética. Então, disso a gente conclui que esse conjunto não é aberto nessa topologia. Então, seu complemento não é fechado, tá? Também lá da definição. Se o conjunto não é aberto, o complemento não vai ser fechado. Mas a gente viu que cada um desses PZs, ele é fechado, tá? Porque toda progressão aritmética é tanto aberto quanto fechado. Também a gente viu ali na propriedade acima. Então, como a união finita de fechados é fechada, segue que essa união de PZs é uma união de infinitos termos. Bom, e se é uma união de infinitos termos, né, eu estou varrendo uma quantidade infinita de números primos. Então, está provado que o conjunto dos números primos é infinito. Tá? Então, um jeito completamente diferente, né, utilizando outra abordagem de como provar que existem infinitos números primos. Tá? Existem outras demonstrações também, existem demonstrações utilizando séries. Então, existem diversas demonstrações. Eu acabei escolhendo essa para trazer, porque agora eu quero fazer um paralelo com vocês dessa demonstração com a de Euclides, tá? E vocês vão ver que elas parecem ser diferentes, mas elas têm uma relação, né, para chegar no resultado. Então, olha lá. Os únicos inteiros não divisíveis por primos são menos 1 e 1. Tá? Então, a gente tem o quê? Se a gente pegar a interseção dos inteiros menos as progressões com P', a gente vai ter que só vai sobrar o menos 1 e o 1. Para um conjunto finito de primos, essa mesma interseção ela vai ser aberta. Por que ela vai ser aberta? Bom, ela vai ser aberta. Então, para provar que isso é aberto, a gente tem que provar que ele pertence a tal, né? Então, só lembrando. Então, ela não é vazia, né? Porque o 1 pertence a ele, né? A gente já viu ali. Porque o 1 não é divisível, né? Por primo. Se A pertence a Z e não é divisível por nenhum desses primos, P1, P2 até PK,
Então, os inteiros na progressão A mais P1, P2 até Pk não são divisíveis por nenhum PI, tá? Pois se algum PI dividisse um inteiro dessa progressão, ele também dividiria A, tá? Não sei se vocês já estão conseguindo pegar a relação que isso pode vir a ter com a demonstração lá de Euclides. Tá, isso aqui então a gente consegue provar que a gente conseguiu provar que o A mais P1, P2 até Pk de Z está contido na interseção. E, e é exatamente isso que a gente quer, a gente satisfez as propriedades lá do nosso conjunto tal, então ele pertence a tal e, portanto, é aberto. Tá? E disso, daí a gente conclui, então, né, que essa interseção finita, ela não vai conter progressões aritméticas, tá? Não, ela contém, aliás, né? A finita, ela contém. Quem não contém é a linha de cima, porque vai dar o conjunto só com os elementos -1 e 1. Né? Mais precisamente, como 1 pertence a essa interseção finita, então 1 mais P1, P2 até Pk de Z pertence a essa interseção. A gente viu ali, né? A gente tomou só A igual a 1, né? Então, isso nos diz que todo inteiro da forma 1 mais P1, P2 até Pk, B, com B pertencente aos inteiros, ele não vai ser divisível por nenhum PI, tá? Com I variando de 1 a K. E isso é exatamente a mesma ideia dada lá na prova de Euclides, né? Porque lá a ideia de Euclides, o que ele fazia? Ele pegava o segmento, né? Ele adicionava a unidade e depois ele concluía que podia ou um novo segmento seria um número primo ou não seria, né? E no caso, se ele fosse, estava ok, né? Mas se não fosse, você obteria um primo que teria que dividir a unidade, né? Caso ele dividisse é, o produto de primos, né? Que ele tomou inicialmente, tá? Então é exatamente a mesma ideia, né? Dada na prova de Euclides. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Era essas demonstrações, né? Diversas que tem a respeito do mesmo tópico e como elas se relacionam, né? E também um pouquinho, né? Dessa história, né? Que tem também atrás dessa demonstração, tá? Aqui estão minhas referências, tá? A primeira ali é um artigo bem interessante que basicamente ele conta basicamente tudo que eu contei aqui para vocês está lá, tá? Inclusive, né, se vocês derem uma olhada lá na página desse professor Conrad, lá ele também tem muitos outros artigos bem interessantes com outros assuntos, né? Para quem tem interesse pode dar uma olhada também, tá? O segundo é os elementos de Euclides, né? O terceiro bom, para quem nunca viu ou tem interesse em começar a estudar um pouco de topologia, esse é um livro gratuito que está disponível na internet, né? Do professor Maurice, Topology Without Tears. É um livro bem legal, assim, porque ele é bem mastigado, assim, você consegue acompanhar. Porque topologia, geralmente, quando você começa a estudar, é, assim, pelo menos para mim não foi muito fácil, mas assim, esse livro é um bom primeiro passo. E daí também tem aí mais uma página aí que eu também utilizei, falando um pouco sobre Euclides. E é isso, pessoal. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida?